Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos ajustando aí os últimos detalhes tecnológicos para a gente começar mais uma live. Hoje é uma live complementar à live da semana passada. A gente falou sobre medicações para pacientes obesos e a gente vai falar hoje principalmente sobre atividade física para pacientes com sobrepeso e com obesidade. Então, um tema bem legal, né? Que faz um gancho aí. Luca, hoje é o foco, é a nossa área, né? A nossa especialidade, medicina do Exatamente. exercício e do esporte. Então, nada melhor do que o médico do esporte ou o residente de medicina esportiva, que é o nosso caso, falar sobre o exercício e o esporte no emagrecimento e no paciente obeso. Só o Gui terminar de ajustar ali, a gente vai. Se o celular tinha sequência, eu coloquei de volta. Boa, vamos dar seguimento. Pronto, Gui, senta aí, vamos lá, cara. Puxa aí o primeiro tópico. Tá, então vamos começar primeiro definindo o que é exercício físico. Eu acho que o principal que a gente tem que entender é isso. Então explica pra gente, João. Qualquer atividade que você faça no seu dia a dia que gaste calorias é um exercício físico? Gui, muitas pessoas pensam que sim, mas a gente vai dividir atividade de exercício. Atividade física é qualquer movimentação que você faz, qualquer gasto calórico que você faz, mas que não é programado e não tem um objetivo específico. O Exatamente. exercício não, né, Luca? O que que a gente quer com o exercício físico? O exercício físico ele tem que ser uma atividade programada. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade de jardinagem na sua casa, é uma atividade que você vai ter contração de musculatura, você vai ter um aumento do gasto calórico, Justo. mas não é um exercício físico, porque não é uma atividade programada que você vai manter ela por um determinado tempo e uma determinada intensidade. Então, você não tem um controle tão refinado disso. O exercício físico ele é uma subdivisão, né, dentro desse escopo maior que são as atividades físicas em geral. Então aquele paciente, por exemplo, que é pedreiro, que é empregado doméstico, que fica trabalhando no braçal o dia inteiro, ele está fazendo uma atividade, mas não necessariamente um exercício. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Ele está fazendo uma atividade física que traz, inclusive, benefícios para a saúde dele, mas não pode ser considerado um exercício. Perfeito. E pensando já no exercício especificamente para emagrecimento, complementando a live que a gente comentou semana passada, qual tipo de exercício que é melhor? Aquele que é aeróbico ou que é resistido? Certo? Então, eu acho que é importante, antes da gente definir qual que é melhor, vamos primeiro definir o que é um exercício aeróbico e um exercício resistido. Vou deixar a palavra aqui para o João, nosso amigo que é fã dos exercícios resistidos, para É, ele falar sobre isso. o exercício resistido, toda vez que a gente fala, a gente pensa logo no fisiculturista, né? Então, o exercício resistido é o exercício com pesos, em que a gente tem contração concêntrica, que é contrair a favor do músculo, excêntrica, que é contrair contra a musculatura, ou seja, alongando, e a isométrica. Então, é exercício com peso, a vulga musculação. E o exercício aeróbico é aquele que você faz, Luca. Inclusive, você competiu agora, não foi? Quer explicar melhor o que é o exercício aeróbico? Então, o exercício aeróbico, ele é um exercício que a gente vai manter o esforço de forma rítmica por um período mais prolongado. Então, um exemplo de um exercício aeróbico é a corrida. Ele falou que eu competi porque eu fiz uma meia maratona recente, que é um exemplo de exercício aeróbico. Além disso, também tem o ciclismo e a natação. E um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que o exercício resistido, ele é um exercício que a gente faz força contra uma resistência, mas não é necessariamente um peso. Pode ser um Perfeito. elástico, pode ser o peso do próprio corpo. Então a gente consegue adaptar a diferentes realidades, né? Você não precisa estar numa academia com peso para você estar fazendo um exercício Isso. resistido. E no paciente obeso, que tem um excesso de peso, às vezes o exercício com o próprio peso corporal já gera uma sobrecarga Importante. significativa. É importante, né, Gui? Exato. E tem um terceiro tipo ainda, que às vezes entra junto com o aeróbico, que seria o HIIT, né? Que é o Sim, High Intensity Intervalated Training, que é o treino altamente intenso intervalado. Então é aquele treino que você faz uma intensidade muito grande por alguns segundos ou alguns minutos e depois diminui a intensidade. Os treinos de tiro que você faz geralmente na periodização, eles acabam entrando nesse treino de HIIT. E algumas pessoas acabam associando carga, outros tipos de exercícios junto no HIIT também. exato. Tem gente que combina ali, né? O O resistido com o aeróbico exercício. para fazer o HIIT também. Então vamos para a pergunta que vai abrir a nossa live. Qual que é o melhor exercício para o paciente obeso? E antes disso, o paciente obeso que é sedentário, João, você acha que ele pode começar a fazer exercício ou vale a pena alguma etapa antes disso?
Então, a gente conversou sobre isso, né, no início antes de começar a live. O paciente obeso, normalmente, ele tem uma série de outros fatores de risco associados, né? É muito difícil você pegar um paciente que ele é somente obeso, né? Então, o paciente que geralmente é obeso, tem um colesterol alterado, ele tem uma pressão aumentada, ele pode ter algum grau de pré-diabetes ou até mesmo diabetes. Então, assim, ele tem uma série de fatores de riscos que, claro, isso não pode ser um impeditivo para a atividade física, mas que a gente precisa avaliar numa consulta, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, procurar alguma alteração importante, às vezes pedir exames complementares, um eletro, um ergospiro, que você pode até comentar, Gui, um pouco melhor, para tentar estratificar o risco e a gente liberar esse paciente para atividade física com uma Com certa segurança, tranquilidade, né? exato. Porque, poxa, a primeira coisa que o pessoal pensa, vai liberar o paciente obeso, não sei se ele tem alguma obstrução de coronária, algum problema sério, que ele vai infartar durante o exercício. Exato, às vezes tem até alguma doença que é muito prevalente na família, a gente chama isso de histórico familiar, né? Então, vale a pena uma avaliação, né, por um médico do esporte ou por um outro profissional capacitado, para ele fazer justamente essa investigação, e aí ele pode associar isso a alguns exames, e aí a gente conseguir liberar o paciente com mais segurança para o médico e para o próprio paciente, né? O que você acha da ergospirometria, por exemplo, que é um exame, o que ele pode trazer para a Perfeito. gente? Muitas vezes você vai pegar um paciente que ele tem algumas comorbidades que não contraindicam especificamente o exercício para ele. Ele está liberado para o exercício, mas ele tem um limite de intensidade que ele pode chegar devido a essa comorbidade. Ele tem um problema cardíaco que permite que ele chegue no máximo uma intensidade de 60% do VO2 máximo. Digamos assim, que acima disso seria arriscado. Mas como que a gente vai saber o que é intenso, o que é moderado, o que é leve para esse paciente? É aí que entra a ergospirometria. O Exato. paciente ele vai fazer aquele teste na esteira, vai colocar a máscara, vai calcular todos os gases durante o exercício, e a gente vai tentar levar esse paciente no limite dele. E através de uma série de exames de gases, da própria alteração de frequência cardíaca, nós vamos descobrir qual que é a capacidade aeróbica desse indivíduo e o quão intenso que ele consegue chegar. E a partir daí você consegue prescrever exercício com muito mais segurança. Na intensidade ideal para ele perder peso, na intensidade que ele não vai ter tanto risco cardiovascular. Você fez o Exato. Ergospira esses dias, né? Eu fiz o Ergospiro esses dias e ele é um exame muito legal, não só para quem vai fazer competição, para atletas amadores ou profissionais, mas justamente porque ele fornece essas informações que podem nos ajudar a prescrever um treino mais direcionado para aquele paciente. Então, o que acontece? O que é a ergospirometria? Nada mais é, né, do que um teste ergométrico, que é aquele teste que a gente vai pôr os eletrodos e vai ver o padrão, né, do nosso eletro ali durante o esforço, atividade elétrica do coração durante o esforço, associado a uma espirometria, ou seja, também vai captar ali tanto a nossa inspiração quanto a nossa expiração de gases, e aí com isso ele consegue nos dar algumas informações, porque geralmente é um teste que o esforço ele vai sendo aumentado, né, de forma progressiva, então a pessoa vai sendo exigida mais, e vão acontecendo algumas mudanças no organismo dessa pessoa fisiologicamente. O primeiro limiar, né, ele acontece justamente quando começa a aumentar um pouco a produção de lactato, que de forma mais leiga é o ácido lático, que ele é produzido ali quando a gente já está fazendo um esforço mais severo e começa a gerar um pH mais ácido. Perfeito. Mas entre o primeiro e o segundo limiar, a gente ainda consegue compensar essa produção de ácido. E aí, a partir do segundo limiar, é quando a gente já está ali num esforço mais extremo e o nosso organismo não tem mais recurso para controlar essa acidez. E aí gera um estado de desequilíbrio. E após a ergospirometria, né, o médico vai laudar esse exame. E aí ele pode dividir ela. Existem algumas classificações que divergem. Pode dividir ela em 3 zonas de treinamento, que é a forma mais básica, e aí a primeira zona seria antes do primeiro limiar, a segunda zona entre o primeiro e o segundo limiar, e a terceira zona acima desse segundo limiar. Esse seria o leve, intermediário, avançado. Exatamente. Ou uma classificação um pouco mais elaborada que divide em 5 zonas de treinamento. Essa é muito utilizada principalmente para aqueles treinadores de endurance, porque a gente consegue prescrever o treino de forma mais refinada. Aí, geralmente, a primeira e a segunda zona de treinamento ficam antes do primeiro limiar, a terceira e quarta zona de treinamento entre o primeiro e o segundo limiar, e a quinta zona de treinamento seria entre o segundo limiar e o VO2 máximo. Perfeito.
Mas agora vamos àquela pergunta que a gente tinha aberto a live. Qual seria o melhor exercício para perda de peso em específico? O paciente já passou pela avaliação, já foi liberado, já está com os exames em dia. E aí, Gui, qual que é o melhor exercício? Então vamos lá, entre resistido e aeróbico, a gente vai ter o aeróbico. Pensando em perda de peso, o exercício aeróbico ele é aquele que tem mais resultado, que o paciente ele vai conseguir perder mais gordura, vai perder mais peso. Só que aí a gente entra num ponto interessante, né, João? Ele perde mais peso. Só que necessariamente ele é o melhor do ponto de vista estético, digamos assim. É aquele que ele vai manter uma melhor composição corporal. Excelente, Gui. Antes de falar, explica melhor para o pessoal o que é essa composição corporal. Vamos pegar duas pessoas aqui. João tá com seus 100 quilos, tamanho do braço do menino aqui. Então, Percentual de gordura deve estar o quê? Uns 8%, 10%? por aí. Mas está com seus 100 quilos. Você pode pegar um outro indivíduo que também, às vezes, você assiste nossa live, também está com os mesmos 100 quilos. Mas talvez não numa condição tão interessante, digamos assim, com um percentual de gordura aí nos 30%, 40%, sem um condicionamento físico tão bacana. Só que se você olhar apenas o peso na balança, os dois têm 100 quilos, certo? E aí que fica o ponto interessante que a gente estava discutindo aqui. Quando a gente pensa em perda de peso, sim, o aeróbico é aquele que perde mais peso. Mas isso necessariamente vai ser melhor, Gui? Não vai, porque ele vai perder gordura? Vai, mas ele também vai perder massa muscular. Quando você pega o paciente que faz exercício resistido, ele tende muitas vezes até manter o peso dele. Por quê? Aqui a gente até trouxe para exemplificar. Tamanho de 1 kg de gordura, tamanho de 1 kg de gordura, perdão, tamanho de 1 kg de músculo. Então, o que acontece? Você perder 1 kg de gordura e ganhar 1 kg de músculo, o peso na balança é o mesmo, né? Só que olha o volume corporal que você vai perder. Então, às vezes, o paciente diminui a circunferência abdominal em 20, 30 centímetros depois de um... Exato. Isso acontece principalmente, né, porque o músculo, ele é mais denso. Exatamente. Então, ele vai ocupar menos espaço. Então, um paciente que, às vezes, o músculo ele é mais denso, perdão. Então, conforme o paciente ele vai ganhando massa muscular, ele pode manter o peso na balança, mas ele vai diminuindo as medidas dele. E um outro fato interessante é que o exercício aeróbico, geralmente você perde mais peso porque uma sessão de treino aeróbico, justamente por ser um esforço contínuo, você vai gastar mais calorias do que uma sessão de treino resistido, né? Exatamente. Além disso, o treino aeróbico, ele também vai trazer alguns benefícios. No caso, você destacou o benefício do treino resistido, né, em gerar esse ganho de massa, mas o treino aeróbico ele também vai gerar algumas mudanças, principalmente a nível do sistema cardiovascular. Então, ele vai melhorar, né, nossa capacidade cardiopulmonar, que também é um importante marcador aí até de sobrevida, né? Hoje em dia é muito defendido que talvez seja um dos principais marcadores de longevidade. Complementando isso que o Lucas falou, lembra que na live passada a gente conversou sobre aquele metabolismo lento? Que tinham pacientes que tinham metabolismo mais lento, eles eram obesos por conta disso? Aí a gente tem um benefício interessante do exercício. Quando a gente fala do exercício aeróbico, ele gera uma coisa chamada biogênese mitocondrial. O que é isso? Voltando lá para aquela aula de biologia do ensino médio, né? O que produz energia no nosso corpo é a mitocôndria. E quando você começa a fazer exercício aeróbico de forma constante, você aumenta a quantidade de mitocôndrias dentro do seu corpo. Com isso, você começa a produzir mais energia. De forma leiga, seria mais ou menos isso. Exato. E isso aumenta o metabolismo. É como que se o seu organismo se tornasse uma máquina mais eficiente, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Então, a gente está aqui levantando pontos positivos tanto do treino resistido quanto do treino aeróbico para concluir justamente que a melhor opção, quando possível, é a união dos dois, né? Com certeza. Eu acho que eles são exercícios que ambos têm benefícios, cada um tem suas particularidades, mas a combinação dos dois que vai gerar o melhor resultado, tanto para a saúde do indivíduo quanto para a estética dele. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês dois. Nos estudos que eu li, todas as recomendações traziam benefícios positivos do aeróbico, outros traziam os benefícios positivos do exercício resistido, mas o consenso é, vamos fazer os dois, vamos aproveitar o melhor dos dois mundos. Exatamente. Correto? Vocês viram algum estudo diferente que mostrasse que não, é melhor fazer só um ou só o outro do que fazer essa combinação? Não existe. Não vi. Inclusive, trazendo um pouco para o universo prático,
A gente pega, por exemplo, atletas de fisiculturismo, que têm um volume muito grande de treino resistido. São indivíduos que têm inserido na sua rotina treino aeróbico, justamente para ter o benefício que ele traz, para ter uma melhor saúde cardiovascular. E se você pegar o outro extremo, que é o atleta de endurance, que é um atleta que ele não pode ter uma hipertrofia tão grande, ele também faz treino resistido, justamente para ele ter os benefícios do treino resistido. Então, se os dois extremos fazem os dois tipos de treino, para o paciente que não está visando ali a performance, ele está visando saúde, ele também tem que fazer esses dois exercícios. E o que eu acho até interessante, poxa, às vezes você pega um paciente que está com obesidade e o cara às vezes não gosta de fazer musculação, ele gosta de fazer aeróbico, então você, claro, pode priorizar o aeróbico, sim, mas você insere também um pouquinho de musculação para aquele cara fazer. Ou às vezes é o contrário, não é o cara que gosta mais da musculação, mas você sabe que o aeróbico também vai ser importante. Então você dá uma priorizada na musculação, mas também coloca um pouquinho de aeróbico. Que tal colocar um pouquinho de aeróbico pós-treino, um pouquinho de aeróbico em jejum? Então, assim, eu acho que a gente tem que se adaptar ao paciente, a gente tem que ver o que, é que o paciente gosta também, com certeza, mas tentar, no melhor do mundo, associar os dois quadros, exatamente, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício resistido. Ô, João, mas vamos supor que um paciente chega para você, ele já passou por todas essas etapas e você vai prescrever exercício para ele. Tem uma minutagem por semana ou alguma métrica que você consegue indicar para ele ter pelo menos um alvo? Cara, assim, de prescrição de treinamento, a gente sempre conversa com o treinador para falar assim, a parte mesmo do treino em si. Mas as recomendações clássicas que a gente tem, por exemplo, da OMS, eles estão falando atualmente, até teve uma atualização recente, para fazer de 150 a 300 minutos de uma atividade moderada ou 150 de uma atividade de alta intensidade, vigorosa intensidade. Isso é o mínimo. A gente sempre fala, e a OMS recomenda, que isso é o mínimo para ter saúde. Não quer dizer que você não possa fazer mais. Entendeu? Até porque uma atividade de moderada intensidade, você até explicou há pouco tempo, não é uma atividade que exige muito. Ela traz um benefício cardiovascular na maioria das situações, mas não, talvez não traga um benefício tão bom na perda de peso quanto um exercício de alta intensidade. Assim, isso parece que é muito, 300 minutos, né? Cara, isso é 2% da tua semana. Se for ver a quantidade de minutos que tem numa semana, é nada, cara. Eu não tinha pensado nisso. Não é nada. 2%, né? 2%. Não é nada. E é legal, né, que tudo é uma questão de priorizar. Quando você prioriza a sua saúde, você consegue arrumar esse tempo, né? Com certeza, cara. E a gente vê já evidências robustas que 150 minutos por semana, que seria menos ainda, né, em termos de proporção, trazem já inúmeros benefícios, né? E o que seria, em termos práticos, um exercício de moderada intensidade? Evidentemente que o ideal seria fazer talvez um teste, uma ergospirometria, mas num treino aeróbico, um treino leve é aquele treino que você conseguiria cantar uma música durante ele. Então vamos falar que seria um treino que você não fique tão ofegante. Estaria no primeiro limiar ventilatório, abaixo dele. Um treino moderado seria um exercício que você já não conseguiria cantar, mas você ainda consegue falar. Você consegue falar ali algumas palavras, algumas frases. E o treino intenso é aquele exercício que você já está tão ofegante que você não consegue formular essas frases tão bem. Então, isso é um parâmetro prático que pode ajudar a pessoa a se guiar ali. Ótimo. Então, para uma pessoa que é sedentária, ela não precisa correr para ela não conseguir cantar uma música. Às vezes, uma caminhada leve já vai ser um exercício moderado para ela. Então, a gente precisa adaptar para a realidade daquele paciente. Engraçado, Luca, diferente do aeróbico, quando a gente fala de exercício resistido, claro, a gente tem as divisões de leve, moderado e alta intensidade. Normalmente, entre 60% e 80% da repetição máxima é um exercício de moderada intensidade, e acima de 80% é uma alta intensidade. Repetição máxima, para quem está assistindo e não entende, é o máximo de peso que você faz para uma única repetição. É por isso que o nome é repetição máxima, é uma única repetição. E baseado nisso, o treinador ele monta toda a planilha de treino dele baseado nessa repetição máxima. E o legal, Luca, é que o paciente obeso, normalmente ele não tem uma capacidade aeróbica boa. Não tem. Tirando aquela exceção da exceção que é o obeso que treina, que é raro, o paciente obeso normalmente é sedentário, então a capacidade aeróbica dele é péssima. Sim. Agora imagina um cara obeso, Gui, que ele pesa 100, 110, 115, e que durante 24 horas do dia ele tem que carregar 110 quilos todo santo dia
24 horas por Cada dia. vez que ele senta é um agachamento com 120 quilos, né? Cada vez que ele senta, é um agachamento com 120 quilos. Então, é um paciente que, invariavelmente, ele está fazendo um treino resistido. Então, são pacientes que eles possuem uma força, né? Eles conseguem ter potência. E o treinador inteligente, ele aproveita isso. Eu vejo na minha prática, eu já treino musculação há 11 anos. Então, assim, as forças mais bizarras que eu vi na academia eram de pacientes obesos. Sim. É tanto que se você pegar aqui powerlifter, Os strongmen. os strongmen, você não vê strongman ultra definido. Normalmente é aquele cara mais barrigudinho, Sim. percentual de gordura um pouco mais alto. Mas o paciente obeso, quando você coloca ele para fazer, por exemplo, um leg press, cara, eles têm força absurda. Tipo, às vezes o cara nunca treinou na vida e faz um leg press com 300 quilos. Eu já vi isso acontecer. Claro, o treinador vai progredindo em cada série para o aluno não se lesionar, mas o cara chega a fazer 300 quilos. Por quê? Porque todo dia ele sempre levanta 110 quilos, cara. E uma coisa que é interessante é que quando você entende isso, você vê que só prescrever treino aeróbico, por exemplo, para um paciente que é obeso, não vai ser o melhor para ele, porque ele vai ter uma perda de peso expressiva, só que, consequentemente, ele também vai ter uma perda de massa muscular. E aí ele que era um paciente que era forte, pode se tornar um paciente frágil. Então, a gente quer unir essas duas mobilidades para o paciente ele ter essa perda de peso com uma melhora da composição corporal. Né? Esteticamente, ele vai ficar mais bonito, não é? Exatamente. Até porque quando ele começar a perder gordura, se ele não colocar massa no lugar, ele vai ficar flácido, ele vai ter que depois fazer cirurgia para corrigir esse excesso de pele. Então, assim, ele tem que encher de volta com alguma coisa, cara. Sim. Ele não pode simplesmente perder a gordura e não deixar nada no lugar. Tem que entrar músculo ali no lugar. E agora, outro fato interessante que eu queria falar sobre exercício é que existe muita evidência que mostra que o exercício físico é um grande aliado na perda de peso, mas ele é um aliado ainda mais importante na manutenção do peso perdido. Então, isso que eu acho o mais legal, porque quando o paciente ele muda o estilo de vida dele, né, ele consegue sustentar essa perda de peso, porque num primeiro momento, um paciente obeso, provavelmente a gente vai atacar a obesidade com várias armas, medicação, exercício físico, uma dieta restritiva e tudo mais. Só que a gente não vai manter, né, as medicações, ou esse não é o intuito nosso para o resto da vida. A gente também não vai manter essa dieta hiper restritiva ou restritiva para o resto da vida. Mas a gente vai manter a atividade física, ou é isso que a gente vai aconselhar e espera para o resto da vida. E aí o exercício físico ele se torna mais importante ainda, porque a pessoa que insere ele, ela tem uma facilidade muito maior em manter essa melhora na composição corporal. É o que a gente conversou na última live, né? Quando você para a medicação, se você não continuar o exercício físico, você vai ganhar o peso que você tinha perdido de volta. Agora, se tu mantém exercício físico, você mantém a perda de peso, cara. A obesidade é uma doença crônica, né? Assim como hipertensão, diabetes, você vai ter que tratar o resto da vida. Exato. Não quer dizer que você tem que tomar remédio o resto da vida, mas você vai ter que tratar para o resto da sua vida. Ô Gui, você estava até conversando comigo antes da live sobre um estudo interessante que ele falava como que uma sessão de exercício moderada ou intensa atuava sobre fome, saciedade e esses hormônios regulatórios. Perfeito. Você podia explicar um pouco melhor para o pessoal aí? Com certeza. O que um pesquisador, um grupo de pesquisadores decidiu investigar, né? Geralmente, quando a pessoa começa a treinar, fica aquele mito. Eu comecei na academia, eu comecei a sentir mais fome. Mas será que você realmente começou a sentir mais fome? Começou a ingerir mais calorias? Será que você começou a aumentar a sua ingestão calórica? Isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo fica em dúvida. Tem às vezes até essa percepção de que tem mais fome depois que treina, né? Mas aí que fica interessante. O que esses pesquisadores descobriram? Todo aquele paciente que fazia exercício aeróbico, seja só aeróbico ou aeróbico com resistido, depois de 8 meses de treino, a ingesta calórica diária deles tinha caído. Então, essas pessoas elas estavam comendo menos calorias do que antes de começar essa pesquisa, de começar esse estudo. Isso sem ter orientação dietética, só de começar a treinar. Então, o simples fato deles estarem treinando já colocou eles com uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala do resistido especificamente sem o aeróbico, a gente vê que tem uma melhora da qualidade dos alimentos, mas a ingesta alimentar ela tende a permanecer muito similar em questão calórica. Mas é muito pelo que a gente falou.
a pessoa ela vai ganhando massa muscular. E a massa muscular, ela gera uma demanda de mais calorias, né? Você vai aumentar a sua taxa basal metabólica. Exatamente. Então, apesar de você estar talvez ingerindo uma quantidade maior de Ou até calorias, similar, no caso. você não vai estar gerando um superávit de Não, você vai calorias. Isso manter. não vai, consequentemente, estar virando gordura, né? E uma coisa que eu também vi desse estudo que é muito interessante é que esse efeito do exercício aeróbico ele se dá principalmente nas 2 horas subsequentes da sessão de treino. Justamente porque tem um efeito naqueles hormônios que atuam na regulação do paladar, no hipocampo, que também tem a ver com saciedade. A grelina, por exemplo, é considerado um dos hormônios da fome. E aí, comparando pessoas que fizeram sessões de treinos intensos aeróbicos e pessoas que não treinaram, a grelina ela fica mais baixa nas pessoas que fizeram essa sessão de treinamento. Então, o esporte, né, o exercício, ele ajuda a gente a ganhar mais massa muscular, aumentar nossa taxa basal metabólica e também ajuda a gente a controlar o nosso apetite. Então ele ajuda em várias frentes na manutenção desse peso perdido. E Luca, fugindo do empirismo, vocês trouxeram o artigo, mas eu vejo isso na prática, sabia? Cara, quando eu, sei lá, eu adoeci, fiquei uma semana sem treinar, a minha escolha alimentar, ela é muito pior. Eu vou tender a procurar alimentos que vão me trazer uma sensação de bem-estar, algum prazer, e normalmente são alimentos mais palatáveis. É um chocolate, é um sanduíche, é uma pizza, eu não vou ter vontade de comer arroz com frango. Mas Exatamente. quando eu estou treinando e o meu prazer, o meu game, eu gosto de treinar. Então, quando eu faço o treinamento, seja musculação, seja aeróbico, eu acabo escolhendo alimentos melhores porque eu não vou buscar o prazer na alimentação. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com um paciente que tem obesidade, Concordo né? Às completamente. vezes ele não tem alguma outra coisa que ele faz para descarregar aquela energia ou que Sim. traga um benefício para ele, um prazer, uma sensação boa, que libere dopamina e ele busca isso no alimento, né? Então, assim, o exercício, a gente vai conectar com a live anterior, vai servir como parte do tratamento também, porque a medicação a gente não vai fazer para o resto da vida. E o exercício vai fazer, vocês trouxeram o artigo agora, para falar que o paciente vai fazer escolhas mais saudáveis. E eu estou trazendo a minha prática, olha, eu que não sou obeso, mas eu gosto de treinar. E quando eu paro de treinar, a minha alimentação piora. Imagina um cara que não segue dieta, que foi sedentário a vida toda, que nunca teve uma alimentação regrada. Não é? E quando você começa os exercícios, você deve ter percebido isso também. Todo o teu círculo social muda. As tuas atitudes mudam, a tua vontade de comer fazer uma dieta, ela aumenta. O conteúdo que você começa a consumir na internet muda, os reels que você começa a consumir mudam, você começa a aparecer mais coisa de corrida, mais coisa de fisiculturismo. Enfim, tudo aquilo que você está exposto no dia a dia é diferente, cara. Fica muito mais fácil de aderir a uma vida saudável. E isso é legal, né? Porque um hábito saudável, ele funciona como um hábito que ancora outros hábitos saudáveis, né? E gera esse efeito dominó. Isso que a gente não está falando nem de todos os benefícios do exercício físico. Então, é comprovado que quando você faz uma sessão de exercício físico durante o dia, o seu sono é melhor. Então, tudo Exatamente. isso vai gerando uma bola de neve positiva, né? E vai fazendo com que você se torne mais disposto, melhora o sono, consequentemente você tem um interesse em se alimentar melhor, você já consegue ter prazer em outras atividades do seu dia e aí você não desconta toda aquela angústia, ansiedade e estresse na alimentação. E aí, provavelmente, esse cara vai desempenhar melhor no trabalho, vai desempenhar melhor no sexo com a esposa ou com o esposo, Exatamente. Vai ter correto? mais Vai ter libido. mais libido, mais disposição. Então, isso também é o next level, né? Sim. O Exatamente. exercício, ele coloca o cara à frente para fazer Em tudo, todas as áreas, em não só no todas as esporte. áreas, a fazer a melhor. Não só, porque o nosso foco hoje da live é emagrecimento, mas o exercício vai elevar Você todo pegar ela. todos os CEOs de grandes empresas, os caras ou são maratonistas, ou então eles têm algum esporte muito específico que eles competem, mas assim, todos praticam algum exercício. Ou já Ou já competiram, competiram. né? E se você pegar essas pessoas, né, que desempenham em alto rendimento em alguma área da vida, seja ela cognitiva ou esporte, essas pessoas são pessoas que têm hábitos saudáveis muito sólidos na sua rotina, né? Então são pessoas que priorizam o sono, né? Antigamente a gente tinha um certo estigma disso, né? Principalmente ali no final dos anos 90, que era meio que charmoso não dormir, falava que Nova York era a cidade que nunca dormia, com aquele Uhum. boom da bolsa de valores, mas hoje em dia, se você pegar os atletas de alto rendimento,
todos eles falam de forma pública que eles dormem pelo menos 8 horas por noite. Você pega os CEOs das grandes empresas, eles não só dormem a quantidade de horas recomendadas, mas eles também recomendam isso para os funcionários. Tem hoje empresas que já aderiram ao Power Nap, né, que é liberar o funcionário para dar um cochilo depois do almoço, porque eles veem que essa melhoria dos hábitos resulta numa melhor performance na empresa. Então não é que você está perdendo tempo, você está investindo o seu tempo em saúde. E é legal, Gui, que você falou que normalmente esses caras de CEOs, eles já foram atletas. Tem um exemplo do Jorge Paulo Lemann, né? Ele é um dos donos da Ambev, acho que todo mundo aqui conhece, e ele é uma das maiores da Bolsa, enfim, o cara é multibilionário, invista também, mas, assim, quando ele era mais jovem, ele era tenista, assim, claro, não chegou a ser profissional, mas ele é um tenista competidor. Sim. Então, assim, ele levou o alto rendimento do esporte para o trabalho, para o negócio dele. E aí ele mantém esse drive também no trabalho. Então, o que a gente está querendo falar nessa live para o paciente, que é você que está assistindo, cara, se você quer emagrecer, se está obeso, sobrepeso, é que o exercício ele vai ser o primeiro ponto para você emagrecer, mas ele vai melhorar todos os aspectos da sua vida. Eu não vejo nada assim que o exercício possa trazer de prejuízo. Na verdade, existem pouquíssimas contraindicações ao exercício. O que é pior, João? Se tivesse um remédio, uma cápsula, um comprimidinho, que garantisse que se você tomasse ele, você vai viver mais, você vai dormir melhor, você vai performar melhor no sexo, você vai perder gordura, você vai ganhar massa muscular, eu duvido a pessoa que não tirava todo o dinheiro que tem na conta bancária para comprar esse comprimido. Exatamente. E esse comprimido é o exercício. Existem pesquisas, Gui, tentando trazer medicamentos que mimetizem o exercício. Conseguiram alguma coisa boa até hoje? Cardarine, né? Só que deu câncer. Então talvez ainda não exista nada que seja mais benéfico do exercício para a melhora geral de saúde, correto? Então, acho que para a gente amarrar tudo, né, o que fica de conclusão é que o exercício físico ele tem inúmeros benefícios, né? Vale muito a pena uma avaliação, né, de um profissional pré-participação. Especialmente quem é obeso, hipertenso, dislipidêmico. Para a gente conseguir liberar esse paciente, né, sem nenhum risco para a saúde dele, e que o melhor do mundo seria a união do exercício resistido com o exercício aeróbico. Exatamente. Perfeito. E não é o ponto dessa live, a gente pode comentar depois, mas a gente falou de medicação, falou de treino, falta o último ponto importante. Nutrição. Na nutrição. E aí, isso aí vai ser um tema da próxima live, que a gente pode trazer alguns artigos também e comentar. O melhor tipo de dieta. Perfeito. Isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu já combinei com vocês dois para abrir caixinha todos os dias. Então, quem quiser ir lá comentar, o Luca está abrindo, o Gui está abrindo também quase todos os dias. Então, a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês. Perguntem. Nós três somos super acessíveis. Eu acho que todo mundo aqui, se receber uma mensagem no direct, responde na maior tranquilidade, tenta ajudar, tenta orientar. Claro, não é uma consulta médica. Lembrando para vocês, também não vão abusar. A gente tira dúvida, a gente ajuda, mas nada disso configura uma conduta médica. A gente só está passando orientações por conhecimento. Tá bom? O que você vai fazer conhecimento, já a partir daí é... Exatamente. E a gente fica muito aberto para os feedbacks, né? Eu acho que a gente recebeu alguns feedbacks bem interessantes sobre a primeira live, né? Nós tivemos alguns problemas aí com o áudio. Isso. Eu queria falar que a gente está correndo atrás de melhorias. Está com um pouco de microfonia. Então, semanalmente a gente vai tentando trazer melhorias aí de forma a profissionalizar. Isso. E é assim, a gente vai postar esse vídeo aqui no nosso canal, vamos colocar no site também. E quem quiser assistir depois, tentar aprender um pouco mais, ouvir até no áudio um pouco melhor, pode chegar lá, olhar no nosso Instagram, vai estar no Instagram da Next Level. E a gente vai fazer um canal do YouTube também, Next Level, e vamos divulgar, não é isso? Exatamente. Fechou, Gui? Fechou, Luca? Fechou. Até semana que vem. Então é isso, galera. Valeu aí demais.